Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa segunda aula de Java. Agora nós vamos para a sintaxe básica. Beleza, vamos começar aqui com a ideia do que é a sintaxe, né, na linguagem de programação. A sintaxe meio que abrange as normas e as regras e o padrão de escrita de uma linguagem de programação. O que isso significa? Toda linguagem de programação acaba meio que caindo em conceitos semelhantes. Querendo ou não, na forma mais básica, você vai ter erros de repetição, variáveis e coisas nessa linha. Porém, o jeito que isso é escrito vai ser diferente de uma linguagem para outra, né? Em C é um jeito, em Java é de outro, em Python é de outro. E dessas regras, normas e métodos, vamos botar assim, vão estar compreendendo o que a gente vai entender como a sintaxe da linguagem de programação. Beleza? Então você bate o olho, você consegue ali identificar alguns padrões, você vai saber que aquilo ali é Java, mesmo sem você saber exatamente para que serve aquele código. A gente na aula anterior já deu uma olhada em alguns pontos da sintaxe Java, daqueles de chaves, de ponto e vírgula, de onde você vai estar escrevendo, de indentação, mas aqui a gente vai estar pegando em outros conceitos chaves também. Vamos começar aqui, por exemplo, com a parte que você está printando dados. Eu já tinha apresentado para vocês o nosso amigo println, né? Ele tem toda essa parte do texto inicial, de system.out.println. Vocês podem estar escrevendo aqui para quando vocês vão printar algum valor, beleza? Escreveu aqui, o que tiver entre os parênteses aqui, né, que foi escrito por aspas, vai ser um texto. Por mais que vocês também possam estar colocando um, um numeral, por exemplo, e ele vai ser printado caso vocês aqui rodem o seu código, ó, ele printou o numeral aqui. Beleza, isso aqui é básico e simples. Uma dicasinha, eu vou estar passando várias dicas para vocês enquanto a gente vai estar programando aqui. Vou utilizar o IntelliJ e as dicas vão ser mais focadas, dicas relacionadas a atalhos, vai ser mais focado nele. Se vocês escreverem Salt e darem um Tab, você nota que o seu IntelliJ vai escrever automaticamente já tudo para dar uma agilizada no trabalho de vocês. A gente tem que escrever system.out.println diversas vezes. Porque vocês vão escrever muito isso quando estiverem fazendo seus testezinhos mais básicos assim. E é importante que vocês já adiantem esse quesito. Beleza. Aqui vocês podem estar escrevendo o código. Shift F9. Ele roda aqui o código no terminal aqui embaixo. Beleza. Tá aqui. Tranquilo. Vamos seguindo aqui. Aqui no slide eu comento, vou até mostrar para vocês, sobre a parte de comandos e caracteres especiais. Mais para frente a gente vai ter uma aula que vai ter um pouquinho mais de ênfase nisso aqui, mas o que acontece é o seguinte: a gente pode utilizar, por exemplo, o barra N para estar pulando linha, assim como lá no C. Não tem muita distinção aqui para o Java. É, Aqui no nosso segundo slide eu também falei um pouco sobre a parte do print, porque é mais comum a gente utilizar o print apenas, mas o Java também tem o println, mas o Java também tem apenas o print. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença de um para o outro é, quando você escrever dois prints, eles vão aparecer na mesma linha. Quando você escrever dois println, eles vão estar em linhas diferentes. Por quê? Porque o println ele vai estar printando uma linha toda. Então, esse cara aqui, ele sempre vai printar uma linha toda. A ideia é print line, é a abreviação de print line. Então, ele sempre vai escrever a linha toda. É uma singela diferença, né? Não tem muito que se atentar nisso, mas caso vocês tenham alguma implementação que precise de mais de um system out e depois exibir um valor, só lembrem desse cara que existe só o print mesmo. Beleza. Eu também vou, por exemplo, eu deixei claro aqui no slide, vou até mostrar para vocês que quando vocês forem escrever, isso aqui é mais uma dica do que o conhecimento mesmo. Quando vocês forem escrever um texto em dois prints diferentes que forem ficar na mesma linha, lembre de botar ou espaço no começo de um ou no final do outro. Aqui, ó, esse espaçamento aqui ele não é automático. Se vocês botarem assim, ele vai printar um colado no outro. Esse espaçamento vem do que está em um dos dois prints. Beleza. Coisa básica aqui, coisa que vocês já viram muito já em outras linguagens de programação. Vocês podem estar printando os números, né, diretamente no println, por exemplo. Println aqui. Printando o número, ele vai estar aparecendo, tranquilo. Porém, vocês também podem estar fazendo contas, assim como lá no C. Então, se vocês vierem aqui int A igual a 10, int B igual a 20, vocês podem fazer essa soma aqui dentro. E ele vai estar printando a soma. Beleza? Se vocês pegarem e também criarem uma nova variável e jogarem ela lá, ele também vai estar printando a variável. Beleza? Printou a variável aqui. Show de bola.
Agora, se vocês querem imprimir um texto e um número no mesmo print, vocês vão estar utilizando o sinal de mais entre o texto e o número. Por exemplo, se eu quiser printar a minha idade aqui com um texto antes. Minha idade, vou escrever só idade, igual a 25. E eu vou querer printar isso aqui. Eu posso escrever aqui. A minha idade é. Vou botar um mais depois da aspa e botar a variável. Ou o número mesmo. Rodando isso, ele vai escrever todo o texto, depois vai também printar o valor da minha variável. Beleza, mas Vinícius, eu quero escrever mais texto nesse mesmo print, eu quero escrever mais texto de qualquer forma. Como é que eu faço? Eu vou ter que escrever outro print, ou escrever sem ser println? Não, é só vocês botarem outro mais e botarem outro texto. Aqui, por exemplo, vocês podem colocar vírgula, meu nome é Vinícius. Beleza, temos aqui com o texto. Quando a gente roda, ele aparece aqui. Numa linha só, tudo certo. Vocês podem estar fazendo contas aqui dentro e vale a atenção de um detalhe. Se vocês, por exemplo, pegarem aqui, vamos fazer é, uma parada interessante. Eu nasci em, aí eu vou colocar aqui, int ano atual e minha idade, certo? Vai estar em 2024. Vou botar que eu tenho 26 anos, só para ficar certo. É, e eu quero aqui printar, eu nasci em, e printar o ano. Aí eu vou fazer essa conta aqui. Eu posso fazer essa conta diretamente aqui, ó. Ano menos aqui. Aí ele pegou e falou: opa, tá errado. Não pode usar operador entre strings, né, entre textos e numerais. Tudo bem, isso realmente não está correto. E como é que vocês fazem para poder fazer a conta aqui, mesmo assim printar os valores? Coloca entre parênteses, né? Coloca um parênteses no começo e um parênteses no final. E aí ele vai fazer essa conta, depois juntar o texto. Um detalhezinho também do IntelliJ que eu acabei de fazer é, se você seleciona uma parte, né, e bota um parênteses ou bota uma aspa, ele já vai estar compreendendo toda, vai estar colocando em volta de tudo que você selecionou, beleza? Então, coloquei aqui, ele vai estar imprimindo isso, faz essa conta, pega o resultado, imprime isso, beleza? Mas vamos supor que meu texto seja maior. Meu nome é Vinícius, sou de Alagoas, tenho aí a minha idade, vírgula aqui, em e o ano atual. Ano atual, beleza. Como é que eu faço? Se eu rodar esse cara, ó, ele vai printar tudo que eu escrevi agora. Eu nasci em 1998, meu nome é Vinícius, sou de Alagoas, tenho 26 em 2024. Beleza. Mas esse texto, ele ficou muito longo aqui nessa linha. Fica ruim até para eu conseguir ler. Eu não sei o que é que tem no final. O Java ele permite que tudo que tiver entre parênteses, ele vai estar interpretando que é para printar de uma vez só. Então, eu posso muito bem chegar aqui nesse mais, dar um enter e dar um outro enter aqui, e aí eu vou conseguir ler aqui, ó. Eu nasci, vai printar o ano, vai printar o texto, idade e depois o ano atual. Ele vai interpretar tudo isso numa tacada só. Esse cara aqui, o que importa é estar dentro do parêntese e a vírgula encerra o procedimento. Se essa vírgula tivesse aqui, por exemplo, ele ia dar erro, mas não. Tudo isso aqui é um único comando, então ele vai executar de uma vez só e a ponto e vírgula vai estar indicando o final desse print. Beleza. Um detalhe também é, vamos supor que eu vou deixar esse print assim mesmo, eu vou printar aqui outro texto. Meu nome é Vinícius, estou ensinando Java. Vamos supor que eu estou aqui escrevendo, e aí eu quero passar para a próxima linha. Aí eu vou ter que vir aqui, né, e continuar aqui. Beleza, isso aqui está certo, é um jeito de se fazer. Porém, pessoal, um jeito mais rápido aqui no IntelliJ é, basta quando vocês chegarem aqui, ó, já deu Enter, ele já adicionou um maisinho aqui no final e continuou com o texto na parte de baixo. Então, umas coisinhas, umas dicas que juntando com a sintaxe para vocês estarem conseguindo evoluir e organizar o código de vocês da melhor forma possível. Beleza, vamos seguindo aqui para a parte dos comentários, né? Os comentários já é conhecido, eu acredito que quem está vendo essa aula não é uma aula de algoritmo, é uma aula de Java.
Então, tem vários conceitos que eu vou estar ou pulando porque vocês já sabem ou pulando porque vocês não precisam saber agora. No caso de comentários, é o que vocês já sabem. Vocês sabem que comentários servem para você estar explicando o que o texto faz, o que o código faz. Esse código mostra o ano que nasci. Eu vou estar escrevendo aqui e essa parte não vai ser executada. Se esse cara não tivesse comentário, o código não iria rodar. Quando eu tento rodar, ele vai estar mostrando aqui na parte de baixo que tem alguma coisa estranha no meu código, está correndo algum tipo de erro. Lembrando para vocês que estão programando, estão começando nessa, nessa arte, vamos dizer assim, os comentários eles podem servir também para vocês estarem bloqueando mas mantendo no código partes que vocês querem testar caso não existissem, né? Tipo, vocês vêm aqui, botam idade igual a idade mais 55, né? E aí esse cara aqui não é mais útil para o código de vocês, mas vocês têm medo do que é que vai acontecer se vocês tirarem ele. Vocês podem só comentar, executa o código, depois comentar quando for mais útil, ou apagar de vez caso não seja necessário. Beleza. Vamos seguir aqui para o comentário de linhas múltiplas, né? Esse tipo de comentário, que é o barra barra, ele serve apenas para comentar uma única linha. No começo ele comenta a linha toda, mas vocês também podem estar utilizando para comentar só a parte do final. Por exemplo, eu tenho aqui a variável i e ela está aqui 26. Se eu botar um barra barra aqui, uma setinha, por exemplo, escrever essa é minha idade, ele vai executar isso e vai ignorar na execução essa parte daqui. Então, os comentários também podem ser utilizados dessa forma, ao final da linha. O que não pode é você botar um barra barra aqui e tentar continuar escrevendo, não vai funcionar. Porém, o que vai funcionar são os comentários de linhas múltiplas, que assim como no C, é você escrevendo barra asterisco. Tudo que tiver entre um barra asterisco e outro está comentado. Veja que o meu código está cheio de erro agora. Por quê? Porque eu abri essa chave e não fechei. Ah, Vinícius, mas tem esses dois caras aqui. Eu abri essas duas chaves, né, mas não fechei. Tem esses dois caras aqui. Elas também estão comentadas. Tudo que eu colocar aqui vai estar comentado entre dois blocos de comentário, né, de linhas múltiplas, que vai ser o asterisco e a barra. O IntelliJ, ele meio que quando você dá um enter aqui, ele já cria esse bloco, o bloco que vai ficar o comentário, né? Só para dar uma ajudada quando você está escrevendo e não comentar tudo numa tacada só. Aí você pode estar pegando, né, jogando o trecho que você quer para dentro ou escrevendo um texto maior aqui dentro também, no comentário de linha múltipla. Normalmente você vai estar utilizando o comentário de linha única para uma coisa muito específica ou até para você estar escrevendo uma besteirinha, né? E os comentários de linhas múltiplas para comentários mais longos, ou você escrever toda a funcionalidade, ou você explicar como a funcionalidade deve funcionar, caso não seja tão claro, ou não seja possível deixar ela clara apenas pela codificação. Agora a gente vai para um conceito também já conhecido, que são as variáveis. Aqui no Java, a gente tem várias variáveis em comum com o C. O int, o float, o char. São variáveis que você já conhece, né? O int, por exemplo, para estar armazenando valores numéricos, né? Decimais. Idade, por exemplo, aqui. O float ou double, vamos começar aqui pelo double, para números decimais. Peraí, eu falei decimais no anterior, né? Números inteiros para o int, números decimais para o double. Vamos botar aqui temp, de temperatura. Tá aqui 18,50. No caso, ponto 5. No caso, lembrando que o Java, assim como o C e como diversas linguagens de programação, o separador da casa decimal é o ponto, que é no padrão americano, não é a vírgula, que é o nosso padrão, beleza? Também temos o float. Acredito que a diferença do float aqui no Java é que quando você escreve uma variável float, por exemplo, temp2, temp2, e você coloca um valor, por exemplo, vamos botar 25, 25 ponto, opa, 25,80. Ele vai dar um erro. Por que ele está dando esse erro? Porque ele entende que um número decimal pura e simplesmente é um double. Então, se você não informar que esse cara é um float, colocando um F ao final, F maiúsculo ou minúsculo,
ele não vai estar compreendendo que essa variável é um float. O erro que ele sinaliza é o tipo requerido é um float, porém você está me entregando um double. Algo que eu vou meio que tentar sempre demonstrar para vocês é essa leitura dos erros, as leituras das coisas que vão estar acontecendo aqui, porque é muito importante para um programador estar compreendendo não só quando o código roda, mas principalmente quando o código não roda. Muito mais difícil é para você ter um código cheio de erro que você não sabe como interpretar. Tipo, se você tem 50 erros, mas você sabe interpretar, você resolve 50. Mas se você não sabe como funciona essa dinâmica de você ver o erro e entender mais ou menos o que está acontecendo, é onde você vai estar se quebrando para conseguir progredir. Porque erros sempre vão acontecer. Isso é algo que é quase uma regra. Mas sim, ele está dizendo aqui que o tipo é float, mas eu estou lhe entregando um double. Botei o Fzinho, ele compreendeu que é um float e mandou para frente. Beleza. Agora vamos para dois tipos. Temos o char, né? Char teste aqui, por exemplo, que vai ser apenas um caractere, escrito entre aspas simples, do mesmo jeito que estava lá no nosso amigo C. Porém, a gente chega em dois carinhas que não tem no C nativamente, que é o boolean e a string. Vamos um a um. O boolean, ele é bem simples. Você já conhece o conceito do boolean, que é o booleano, que é verdadeiro ou falso. A ideia é um tipo de variável que ela vai estar armazenando um valor verdadeiro ou falso. Então, se eu vier aqui e botar boolean chave é igual a true e botar aqui um if chave, escrever porta aberta, botar aqui tem chave. Não, vou botar só chave mesmo. Vocês entenderam? Else, salto, porta, fechada. O que acontece é o seguinte. Quando eu clicar aqui em executar, ele vai carregar essa variável com o valor verdadeiro, true. E quando ele chegar no if, ele vai verificar esse cara é verdadeiro. Se sim, porta aberta. Porta aberta. Caso ele fosse falso, porta fechada. Ah, Vinícius, para que serve esse tipo de coisa? Para você estar carregando essa condição de verdadeiro ou falso para outras partes do código. Por exemplo, vamos supor que você tivesse vários lugares que precisasse que você. Vamos botar até um exemplo melhor. Vamos fazer assim. é, Vamos botar aqui um. Fazer assim: int média é igual a 7 e int nota é igual a 6. E aí eu vou pegar e vou ver. A média é maior. Vamos criar outra variável chamada boolean aprovado. Vamos pagar todo o resto aqui. Aprovado. Vamos colocar aqui. Se a média for maior, a nota for maior que a média, então aprovado é igual a true. Se não, aprovado é igual a falso. Beleza. E aqui eu vou botar se aprovado, else, reprovado. Mas vamos supor que eu tivesse outro if embaixo, ou em outra camada do meu sistema, que eu também precisar desse cara. Calcular recuperação. Vamos botar só um if, sem else, calcular recuperação. E aqui ele vai fazer a conta que ver qual valor ele tem que tirar para somar. Vamos supor que nessa escola você faz uma prova suplementar. Então, você vai pegar a média menos a nota. Calcular a recuperação, valor necessário. Beleza. Daqui até eu pular uma linha. Beleza. Vamos supor que esse aqui é o nosso código. Ele vai ter uma média, a nota do aluno e um booleano que vai carregar essa minha condição, se é verdadeiro ou é falso. Quando eu rodo esse cara, ele vai estar dizendo, opa, ele está reprovado. Esse cara aqui até tem uma exclamação aqui, ó.
aqui. Se eu não for aprovado, se eu não, né, exclamação, né, também funciona aqui no C, no Java, igual ao C. Se eu não for aprovado, então calcule a recuperação. Vamos rodar aqui. Beleza, calculo a recuperação, o valor necessário para a recuperação é 1, tirou 1, passou. Beleza. Agora vamos ao seguinte ponto. Ele veio aqui, né? Ele verificou se o meu cara ele é verdadeiro ou falso, colocou verdadeiro ou falso na variável. Vamos supor que invertesse isso aqui, virou 10. Ele só vai calcular que foi, só vai mostrar que foi aprovado e não vai ter que calcular nada. Beleza. Dessa forma eu consigo pegar essa informação de que o aluno foi aprovado e no lugar de eu ter que verificar isso todas as outras vezes, eu só utilizo a variável booleana. Mas vamos melhorar esse código? Vamos pegar aqui essa condição e no lugar de usar todo esse verdadeiro ou falso, entender bem, passar para um próximo degrau de programação, entender bem o que é feito em cada ponto. O que é isso aqui? Isso aqui é uma condição, certo? O if ele vai verificar isso e essa condição vai entregar para ele um valor, um booleano também, um verdadeiro ou falso. No caso aqui atualmente é um verdadeiro, a nota é maior que a média, beleza? Sendo assim, eu posso usar essa comparação para atribuir o valor também. Eu posso vir aqui, ó, e dizer nota aprovado é igual a nota ser maior que a média. Então, a partir de agora, quando eu executo esse código, no momento que ele chega nessa linha, ele vai estar fazendo essa verificação e me entregando um true ou false. Não era a minha intenção dessa aula, mas eu vou ensinar para vocês um negócio muito importante, até já mostrei em algumas salas de aula que eu estive, que é a parte de você depurar um código, de você debugar um código. Que para que serve? Para você estar parando o código em um momento e vendo o que é que está acontecendo exatamente naquela linha, beleza? Vou mostrar aqui só nesse caso. Talvez depois eu faça uma aula só para explicar um pouco de debug e de depuração de código, mas por enquanto eu vou só mostrar para vocês o que é que o Java está fazendo aqui. Vou botar aqui, vou clicar aqui no numeral. Quando eu cliquei, ele vai estar marcando essa linha. Vindo aqui nas opções de execução, eu vou clicar aqui em debug. Normalmente eu clico só no run, né? Eu rodo só o run. Quando eu clico no meu debug agora, ele roda meu sistema, ele parou o sistema na minha quinta linha. Beleza, tá paradinho aqui. E aí eu posso segurar o meu Alt e clicar aqui, ó, na comparação e ver, ó, é um true. Então, ele está me entregando um verdadeiro. Essa comparação entrega o verdadeiro vai para a variável aprovado. Depois disso, eu posso até parar nas próximas linhas. Quando ele chega em cada um dos ifs, ele vê é true e é true, né? Que ele vai ficar falso para não cair dentro desse if. Beleza. Então, a gente viu aqui que o nosso debug ele vai estar carregando o resultado dessa comparação para o resto do nosso sistema. Beleza? Mais ou menos nessa. O debug não, né? O booleano vai estar carregando. Peço perdão aí novamente. O booleano aprovado vai estar carregando a nossa condição, resultado da nossa comparação para frente. Beleza? Vamos para o string. Muita gente já conhece o string porque, querendo ou não, tanto quem mexeu com Python como quem mexeu até em C, sabe que existe uma forma de você utilizar a string em C. Por mais que ela não seja nativa, você consegue estar utilizando variáveis do tipo string, utilizando a rede de caracteres. Porém, o Java ele tem diretamente a string. Porém, assim como lá no C, ele não é primitivo, ele não é uma variável um tipo simples, como é o int, como é o char. Esses caras, eles são o que são chamados de variáveis primitivas. Nossa próxima aula, acredito que seja só sobre tipos das variáveis. Mas o que vocês têm que entender agora é que o string é um tipo mais complexo que o int, o char, o float, o double e o boolean. E por isso ele tem algumas características especiais, vamos botar assim, particulares, que mais à frente vocês vão entender mais. Mas por enquanto, algo que você já tem que se atentar é: string não é escrito como o resto. Ele não tem a palavrinha reservada, pois ele tem que ser escrito com a letra maiúscula. O S do string é maiúsculo. Vamos botar aqui o nome texto. E a gente pode escrever um texto que esteja entre aspas duplas, diferente do char, que é com aspas simples. Teste do texto.
E aí a gente pode estar printando essa variável. Beleza? E aí ele printou aqui o valor teste do texto. Beleza? O que tem que se atentar agora é simples assim. O string não é como os outros carinhas, ele não começa com letra minúscula, ele vai começar com letra maiúscula e mais pra frente a gente vai ter uma aula só sobre string para entender qual é a diferença do string para os outros tipos que a gente já viu anteriormente. Então, não vamos se atentar muito a isso agora. O que é importante a gente ver agora? A gente fala um pouquinho sobre declaração das variáveis. Como é que a gente cria variável? Vocês já estão vendo, mas é bom recordar que a variável ela tem uma sequência lógica para estar sendo criada. Você informa o tipo, depois o nome e com o valor de igual você pode fazer uma igualdade e passar, né, com o símbolo de igual você pode passar um valor para essa variável, iniciar ela já com valor. Beleza. O tipo vai ser lá o int, o string, etc. O nome é o nome que você escolheu, podendo ser um nome simples, né, uma letra, ou um nome mesmo. Mais pra frente eu vou mostrar algumas regras que vocês podem ou não estarem fazendo. Porque, por exemplo, não pode começar com número, não pode começar com diversos caracteres especiais, e assim vai para os nomes das variáveis. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, das declarações. E agora também tem um detalhe que é sobre como a gente deve escrever o nome da variável em Java. O Java ele utiliza o padrão Camel Case. O padrão Camel Case, assim como está escrito aqui no texto do slide, ele é esse padrão que toda variável vai começar com letra minúscula. Então, eu vou ter aqui, ela vai começar com, por exemplo, vai ser idade. Ela vai começar com letra minúscula. Por que tem que começar com letra minúscula, Vinícius? Dá para começar com letra maiúscula? Dá. Aqui, ó. Idade com letra maiúscula. Vai rodar. Salte, idade, idade e botar aqui o número 50. Executou normal, tá funcionando aqui, 50. Mas o que acontece é o seguinte, já existem outros conceitos em Java que já iniciam com a letra maiúscula. A gente acabou de ver a string começa com letra maiúscula. Então, vamos supor que eu viesse aqui e tivesse esse tipo aqui, vamos chamar ele de um tipo complexo, já que ele não é simples como o int, né? O Java é um cara mais complexo. Ele começa com a letra maiúscula. Pá. E aí o nome dele também vai começar com a letra maiúscula. Poderia ter um problema de legibilidade. Quando você fosse ler o seu código, ia ficar ruim de você distinguir o que é uma classe, né? Esses caras que têm a letra maiúscula são as classes, do que é uma variável. Então, essa distinção é para isso. Quem começa só com uma letra minúscula aqui vai ser as nossas variáveis. Beleza. Porém, quando uma variável ela tem mais de um nome nela, por exemplo, idade pessoa, para ficar mais legível para a gente usa a distinção entre palavras de da letra maiúscula. Então, idade, beleza, começou com um minúsculo, mas quando passou para a segunda palavra, que vai estar dentro do texto da variável, do texto do nome da variável, né? Vai ser com a letra maiúscula, para ficar mais fácil a gente ler, né? Porque se fosse assim, por exemplo, aparece uma palavra só. Então, pessoa, idade, adulto. Então, o I minúsculo, P maiúsculo, A maiúsculo. O I a gente já sabe que é o começo, porque é o começo da variável, mas o P e o A ficam destacados para a gente conseguir ter uma bela diferenciação. No início, toda variável que a pessoa criar vai ser assim. Toda variável, sim, existe uma exceção, que vai ser o próximo slide, inclusive, que aí eu vou já explicar para ficar claro qual é a única exceção. Mas devem ter outras exceções, mas qual é a exceção mais famosa? Porém, para entendimento claro, reforçando, camel case, que a gente vai estar utilizando aqui para nossas variáveis em Java, ele obedece começar com letra minúscula e caso tenha mais de uma palavra dentro do nome da variável, vai começar com a letra maiúscula da segunda palavra em diante. Beleza. Agora a gente vai para um cara que eu vi algumas pessoas que já mexeram com isso no primeiro período, no segundo período, mas que são as variáveis constantes, né? Variáveis constantes é um nome péssimo, na verdade, mas são valores constantes nos nossos códigos. O, o que significa isso?
Significa que quando a gente está desenvolvendo código, às vezes a gente precisa que algumas informações não sejam modificáveis. Por exemplo, vamos pegar aqui o pi, que é até o exemplo que eu deixei aqui. Vamos supor que eu estivesse aqui fazendo meu código e aí eu coloquei aqui o valor de pi, né? Que é 3, opa, pi, valor pi. Não vou nem escrever como está aqui no slide, eu vou até escrever, deixa eu só escrever alguns números de pi. 3.141592. 92. É, beleza. Escrevi aqui como vocês já conheceram, como que é meu case. Beleza, essa aqui é a minha variável mesmo, valor pi. Vamos supor que eu printei aqui o valor pi. Tá printando o valor certinho aqui embaixo. Porém, eu peguei, saí, fui fazer outra coisa e outra pessoa está aqui codificando para mim. E aí ela veio aqui, valor pi, botou igual assim. E aí, pô, printou. Podia ter quebrado aí alguma outra parte do sistema. E aí vem o ponto. Se o valor pi não pode ser alterado, existe uma característica que a gente pode incluir nessa variável que vai deixar com que ela não seja mais variável, que ela seja constante, que ela seja final, que aí são as variáveis finais. No caso, para isso, a gente vai estar utilizando do termo final no começo da nossa variável, na nossa declaração, para indicar que esse cara não pode ser alterado no decorrer da execução. Colocando o termo final, note que o Java já vai estar indicando aqui, o IntelliJ já vai estar indicando aqui, ó. Não pode colocar um valor numa variável do tipo final, numa variável com característica final. Ela é uma variável float, mas ela é final, então ela é constante. O valor que eu coloquei aqui não pode ser mais alterado. Aqui, isso aqui não existe mais. Ele só vai ter esse valor aqui. Ela só vai ter esse valor aqui. Com o intuito de deixar claro na leitura do código o que é uma variável e o que é uma constante, existe um outro padrão de desenvolvimento no desenvolvimento em Java que é o padrão de escrita das constantes, que obedece à regra do Screen Snake Case. O Snake Case é o padrão que a separação entre palavras é utilizando o underline. Porém, vou botar aqui também. Porém, além do underline, que é o famoso Snake Case, é o lá de banco de dados, utiliza bastante Snake Case, a gente também utiliza o uppercase, né? Deixar em maiúsculo, que é então chamado de screaming, né? Porque está tudo em caixa alta. E aí a gente vai estar aqui escrevendo valor pi e utilizando ele no código. Por que isso? Porque aonde eu estiver mexendo no meu código, se eu tiver a 1500 linhas daqui da declaração de pi, quando eu olhar para essa constante, eu vou saber que esse valor não muda porque ele está escrito dessa forma. Quando eu tiver lá int, raio, diâmetro ou qualquer outro tipo de valor assim, vamos botar aresta, não botar aresta, não botar largura, eu sei que esses caras vão variar. Porém, só de bater o olho, sem ter visto isso mesmo, vou até pular um bocadinho aqui. Só de bater o olho aqui, eu sei que isso aqui são variáveis, isso aqui é uma constante. Então, esses padrões, eles trazem esses benefícios. Uma coisa que eu recomendo para todo mundo como obrigatório, depois que você começa a programar, é você buscar o Style Guide da sua linguagem de programação. Você programar em Python, escreva Python Style Guide, ou se não PEP também, se não me engano. Python PEP, P-E-P só. E aí vocês vão ter um guia de visual que é o padrão de escrita do código. Vocês vierem aqui no Google, vocês têm o Style Guide do Java, Google Java Style Guide. Que aí ele vai estar explicando tudinho. Não, como você deve escrever. Isso aqui é relativamente importante porque o código não é que ele, ai, eu não posso escrever tudo em maiúsculo. Pode, você pode vir aqui, ó, escrever tudo em maiúsculo. Mas quando outra pessoa for ler seu código, outra pessoa for desenvolver em cima do seu código, ela vai estar habituada a algumas regras. E essa regra, normalmente, ela é estabelecida por uma entidade maior, algum grupo que já desenvolveu anteriormente. Então, a gente tem que se atentar a isso para manter esse padrão, porque, por exemplo, eu aprendi dessa forma. Se eu for ler um código de vocês e vocês estiverem escrevendo com as regras completamente bagunçadas, fica muito mais difícil, complica muito mais a minha vida na hora de estar avaliando ou até ajudando
a tirar alguma dúvida. Então, o ideal é sempre que a gente tente obedecer essas regrinhas. Isso, o Style Guide, tipo assim, ele é bem específico. Ele não fala só sobre como escrever uma variável minúscula ou maiúscula, como ele também fala sobre a utilização dos ifs das chaves dos ifs, onde é que deve ficar e tal. Então, tipo assim, quando você e o coleguinha estiverem discutindo se o certo é escrever o se é certo escrever a chave aqui, por exemplo, vou botar assim, né? Se é certo botar a chave aqui, ou essa daqui aqui. Olha o Style Guide, não vou nem falar qual é. Olha o Style Guide e aí vocês vão ter uma opinião definitiva sobre como deve ser. E além disso, existem vários sistemas que eles usam padronizadores de código. Então, se você escrever todo bagunçado, o padronizador de código vai pegar e vai refazer o seu código todo padrão. E aí só vai ficar lógica do que você fez, mas o jeito que vai ser escrito vai ser o jeito correto. Beleza, né? E prolonguei assim nesse assunto, mas é importante também. Alguns detalhes a mais sobre a exibição de variáveis em Java. A gente pode estar juntando mais de uma variável do tipo string, utilizando o valor mais. Então, aqui, ó, vou escrever aqui string nome, igual a Vinícius, e string sobrenome, igual a Cursino. Eu posso pegar ó, e criar outro string chamado nome completo, que vai ser nome mais, aí vem o pulo do gato, mais texto com espacinho, né? Para entre um nome e outro, mais sobrenome. Se eu printar esse cara, ele vai estar printando os dois nomes reunidos. Isso é o que a gente chama de concatenação de string, né? Você juntar mais um string em uma só. Caso você tente juntar dois numerais, né? Igual a 10 e y igual a 15. Caso você bote o sinal de igualdade igual a x mais y, entre numerais eles somam os valores numéricos, beleza. Porém, se você usa entre um numeral e um texto, ele pega esse numeral e imprime ele. Então, ele vai imprimir aqui, Vinícius Cursino, 25. Ele pegou o numeral e, como tinha um texto antes, ele fez a continuidade disso. Só para reforçar essa questão, beleza? Aqui todo certinho, tranquilo? Beleza. Agora vamos para a parte de declarando muitas variáveis. Isso que eu acho que é algo básico. Às vezes as pessoas têm o costume de sempre tentar declarar as variáveis nessa sequência, uma abaixo da outra, para ficar melhor a leitura. Eu acho muito prudente às vezes você fazer isso, principalmente quando você está começando, ou quando você está muito avançado e você quer deixar bem claro ali o que é feito em cada ponto para caso outra pessoa valha seu código não ter dificuldade. Porém, é importante, né, indicar que vocês podem estar vindo aqui falando x, y e z separado por vírgula, assim como no C acredito que isso funcione. Existem também umas outras questõezinhas como se vocês quiserem botar um valor só para todos esses, é só você igualar todos eles. E aí ele veio aqui ó, e printou o 4. Beleza? E eu acredito que nessa parte de declaração de variáveis seja só isso. Pode declarar múltiplas variáveis. Eles podem declarar, né, quando estiverem declarando múltiplas variáveis, vocês já podem declarar elas com os valores aqui também. Isso serve para variáveis mais complexas também, tanto booleano, que você vai ter uma atribuição, quanto a string também, né? String A igual a teste, string B igual a teste B, C igual a teste C, vou botar aqui testear, ou booleanos, tipo booleano é igual a booleano x e z. Não, vou botar x, y. Aí vou botar, por exemplo, comparação. Se x for menor que y, vírgula. Eu posso botar outro cara chamado AB, que ele vai ver
se o A é igual ao B, por exemplo. Então, vocês podem também estar declarando múltiplas variáveis de qualquer tipo que seja dessa forma. Esses dois caras aqui vão ser boolean, esses três caras aqui vão ser string. Faça compreensão essa parte. Beleza. Agora a gente vai para a parte de identificadores. Isso é mais sobre o jeito de vocês escreverem para... São recomendações de escrita. Eu já falei de outro tipo de recomendação, mas além de recomendações existe a parte das regras. Tipo assim, vamos supor que você vai escrever um código e aí você tem lá um termo para indicar algo. Vamos botar que você vai estar escrevendo a velocidade de... a velocidade... Vamos botar aqui floating. Velocidade de aceleração do avião. Aí você bota VAA igual a 50. Aí você bota velocidade de aceleração do barco, VAB, igual a 2. E a do carro, VAC, A1. Beleza. Aí você pegou, escreveu horas. Quando você vai... Aí, sou ocupado, né? Outra semana voltou a programar. 1.000 linhas. Aí você, que é VAA? O que é VAC? Aí tem que voltar, aí ficar interpretando cada parte para se lembrar, para conseguir prosseguir. Não custa nada você botar uma variável com nome grande. Principalmente custa para você botar uma variável com nome pequeno e você esquecer o que ela é depois. Não utilizem muito essa praxe de economizar e falar, não, eu sou espertão, vou botar um X, Y, Z, vou fazer um código que vai revolucionar tudo. Não, meu. Bota o nome simples. Bota o nome simples que eu digo, bota o nome que explique o que é. Então, aí isso aqui é velocidade, aceleração, aceleração, avião, aí velocidade, aceleração, barco e velocidade, aceleração, carro. Carro. Beleza. Isso aqui fica muito melhor depois que você vai pegar para ler em algum outro momento o que é que você estava fazendo. E não existe problema algum em você botar variáveis com nome grande. Eu lembro que quando eu comecei eu tinha um preconceito com variáveis com nome grande e achava que era o contrário. Que você, com o tempo, você ia botar tudo X, Y, Z e eu estaria sendo muito juvenil de botar um nome gigantesco. Depois eu vi que é o contrário. Você tem que deixar claro o que, é que a variável está fazendo. E para você deixar claro, você tem que usar esse tipo de coisa, esse tipo de nome. É, outras informações elas podem sim conter letras, dígitos e sublinhados, porém a gente tem que lembrar que esses caracteres eles têm que ser usados em condições específicas. Por exemplo, por padrão você não vai estar fazendo a separação assim. Como eu expliquei, o Java ele usa o camel case. Então você escrever assim é só se essa velocidade for uma constante. E aí você vai estar deixando em maiúsculo e separando assim. Por que separa assim quando é maiúsculo? Um motivo óbvio, né? Também, porque senão ia ficar uma bagunça. Então precisa de uma separação, usa o underline. Beleza, não pode começar por número, mas o número pode estar no final. Você pode ter lá velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, contanto que você não se confunda depois, tá tranquilo. Elas também podem começar com cifrão e com o underline. Cifrão e o underline é permitido para o começo das variáveis, diferente de todos os outros caracteres especiais, barra, contrabarra, pipe, dois pontos. Esses caras não são aceitos, beleza? E algo importante que eu acho que você já deve ter notado existe a diferenciação entre variáveis com letras minúsculas e maiúsculas no corpo do texto. Significa que a variável int teste igual a 5 e a variável int teste com T maiúsculo é diferente. Vamos botar na verdade teste var. Teste var. Essas duas são variáveis diferentes. Notem, estou tentando dar um zoom máximo aqui. Note que o V em um está minúsculo e no outro está maiúsculo. Logo, isso aqui são variáveis diferentes. Eu botei o mesmo valor, vou botar valor diferente aqui. Tá? Eu vou printar o teste var com letra minúscula. Quando eu rodar esse cara, ele me entregou aqui o 10. Se eu mudar aqui esse cara aqui, ele vai me entregar o 5. Pá, entregou o 5. Beleza? Então, vale deixar claro esse ponto. As variáveis elas são sensíveis são case sensitive, né?
E existem algumas palavras reservadas. Isso é comum em qualquer linguagem de programação. Você não pode botar uma variável nome if ou uma variável com nome int, por exemplo, porque ou static, por exemplo, porque são palavras que já são reservadas pelo Java. Quando vocês caírem nesses casos, vocês vão conseguir facilmente desviar, porque tipo assim, eu ia botar uma variável inteira e eu queria que fosse com nome int. Pô, velho, bota o nome inteiro, né? Bota qualquer outra coisa, mas não bota isso. Fica meio óbvio assim de conseguir escapar dessas situações. Aqui estão uns exemplos na vida real, né, de você utilizar diversos tipos de variáveis diferentes para você construir um código, string, escrevendo o nome. Vocês podem usar um int para o número de matrícula. Porém, é o que eu não coloquei aqui no slide e eu recomendo fortemente. Não usem números, variáveis numéricas para coisas tipo código de coisa. Matrícula acho que ainda vai, mas não usem para CPF, CNPJ, qualquer documento, não usem variáveis numéricas. Isso leva isso para a vida de vocês. Eu acho que isso é algo que cada vez mais está caindo em um senso comum para programadores, mas antes não era, e você chegava em um canto e o CPF era um numérico. E aí vocês pensam assim, existe uma utilidade prática para isso ser numérico? Tipo, eu vou ter que fazer uma comparação de maior, menor entre dois, ou eu vou ter que somar, subtrair, dividir, ou pegar o resto desse número? Não, não vou precisar disso. Então esse cara provavelmente não deve precisar ser um numeral. E até ele pode ser outro tipo para ficar melhor para algum tipo de categorização. Por exemplo, saiu uma lei há pouco tempo dizendo que agora o CNPJ vai ter letra. Ou a placa do carro vai ter, a segunda parte, né, tem letra agora. Então, tipo, esse tipo de coisa vai sendo introduzida na parte legislativa, né, burocrática da coisa, e faz com que as pessoas tenham que refatorar seus códigos. Quando, em vias de fato, pela lógica mesmo, essas variáveis já deveriam ter sido feitas como valores de caracteres, né, como strings, porque como numerais elas não traduzem nada. Eles traduzem como uma sequência de caracteres, beleza? Eu acredito que esse é o último slide. Essa aula daqui ela é mais para a gente estar aprendendo mais algumas dicas e algumas coisas sobre o Java. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.